Deixa eu falar uma paradinha aqui com vocês, né, referente à opinião e principalmente aos comentários. Porque hoje mais cedo eu gravei um vídeo, né, falando sobre três jogadores do rival que a galera já vem falando um bom tempo que estariam na mira do clube do Remo. Eu não falei sobre a informação porque, de fato, é uma informação que nenhum veículo deu, né? Inclusive, algumas pessoas até já desmentiram essa informação, falando que não tem nada desses jogadores com o clube do Remo. Eu também acredito que não há nada entre eles. Só que o Remo mostrou um determinado interesse no jogador João Vieira. E eu dei minha opinião sobre esse jogador. Disse aqui no vídeo, inclusive, que era a favor, algumas vezes, não foi só uma vez, disse várias vezes que era a favor que o Remo contratasse o João Vieira, desde que não fizesse nenhuma loucura financeira para ter esse jogador. Na minha opinião, não vale a pena você gastar um dinheiro alto em um volante camisa 5 que é um jogador, né, mais construtor e que não pode ser assim um jogador decisivo. Mas é óbvio, né? É óbvio que a gente está falando aqui de especulação, a gente não está falando de algo concreto. E óbvio também que teve algumas pessoas que aproveitaram isso para distorcer aquilo que eu estava falando, porque gostam de fazer isso, ou porque não gostam do meu trabalho, ou faz isso mesmo por pura pirraça e sacanagem. Algumas não entendem, mas eu duvido muito que ninguém tenha entendido o que eu falei, porque de fato eu repeti várias vezes aqui. E mesmo assim, algumas pessoas falaram: pô, você não quer o João Vieira no Remo, você não tá querendo o cara no Remo, o cara é bom jogador. Em nenhum momento eu falei que eu não queria o João Vieira no Remo. Falei apenas da questão da loucura financeira para ter um jogador que não acho assim todo esse craque que algumas pessoas falam. Mas é óbvio que teve pessoas que desmentiram isso aí, né? Que distorceram, na verdade, essa minha opinião referente a esse jogador, não só ele, ao Nicolas e também ao Luiz Garcia. Principalmente ao Nicolas, que eu falei aqui que não traria o Nicolas porque o Nicolas não vive um bom momento. E não é só desse ano, já faz um tempo que o Nicolas não sabe o que é jogar bem na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, óbvio, teve alguns comentários aqui, um comentário me chamou muita atenção, que ele falou que às vezes o cara não pode jogar bem num clube, mas ele pode vir para outro e jogar bem. Se esse for o critério mesmo de contratação, então tudo que a diretoria fez, a diretoria passada, que a gente tanto criticou aqui, foi algo correto. Foi algo dentro daquilo que a gente acha que é correto. Por quê? Se eu defender uma contratação de um jogador que não está bem, eu vou ser contraditório a tudo aquilo que eu defendi aqui no canal. E o que foi que eu defendi aqui no canal todos esses anos? Que foi justamente o Remo contratar jogadores que estão bem, que têm bons números. O Nicolas não tem bons números na Série B, ele não é mais unanimidade entre a torcida da Mucura, inclusive boa parte dos torcedores da Mucura não quer ele para o ano que vem, acredito que a maioria, pelo desempenho dele. E aí você vai contratar um jogador que está mal, não faz sentido nenhum. E eu ainda vou apoiar uma contratação de um jogador que não está bem, não faz sentido nenhum. Tendo em vista tudo aquilo que eu preguei aqui nesses anos de legado. Então, gente, antes de vocês formularem uma opinião ou taxarem a minha opinião aqui, inclusive distorcerem ela, e algumas vezes até de sacanagem, assista o vídeo, uma, duas, três, quantas vezes você achar necessário para que você entenda aquilo que a gente está falando. Porque, mais uma vez, eu estou falando aqui, a minha opinião sobre o João Vieira é uma só. Eu aceitaria o jogador no clube do Remo. Porém, dentro da realidade financeira do clube. Não sou a favor do Remo fazer uma loucura para ter esse jogador, até porque, mais uma vez falando, eu acho o João Vieira um jogador regular. Eu não acho ele um craque, um jogador imprescindível no Remo. Sinceramente, não. É óbvio que ele se encaixaria perfeitamente no esquema aí do treinador Rodrigo Santana. Mas nessa questão aí de ter o João Vieira pagando um preço alto para ele, eu sinceramente não sou a favor. Foi justamente isso que eu quis dizer, mais uma vez explicando aqui para aqueles que não entenderam, tá bom? Galera, bora falar agora aqui, antes da gente falar sobre o Rodrigo Santana, eu quero falar aqui sobre os nossos patrocinadores, né? O nosso patrocinador aí, né, a BetVip. Se você
não se cadastrou ainda na BetVip, cadastre-se agora no primeiro comentário fixado. Você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito a partir de R$50 e você vai concorrer a uma camisa do Clube do Remo quando chegarmos a 100 cadastros. Então cadastre-se agora, faça sua fezinha na BetVip. BetVip vem crescendo bastante aí, é uma casa de confiança regulamentada e você faz sua fezinha aí na BetVip, tá? Primeiro comentário fixado, BetVip, cadastre-se aí na BetVip, tá bom? Então, galera, bora falar um pouco sobre a declaração do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana deu uma declaração na Remo TV sobre o time do ano que vem, sobre o planejamento. Palavras do Rodrigo Santana, o planejamento para Série B 2025 começou. E eu acredito que ele já vinha trabalhando nesse planejamento, porque o Rodrigo Santana, ele demonstrou pra gente que ele é um cara muito, mas muito competente e ele é muito dedicado àquilo que ele faz. Isso aí não tenha dúvidas. Então pode ter certeza que ele já está aí no trabalho da montagem do elenco para o ano que vem. E ele falou a característica desses jogadores, que são jogadores, né, compromissados, jogadores que vão se adaptar rapidamente ao futebol do Clube do Remo, especificamente o futebol paraense. Então são jogadores que eles vão buscar ali em seleção, não vai ser qualquer jogador. E eu sinceramente, Santana, mais uma vez aqui falando, eu espero que você participe e não permita que empresário coloque jogador no ano que vem, porque isso vai prejudicar o seu trabalho, principalmente. A gente sabe que tem empresário ainda que fica se intrometendo no futebol do Remo, não só no Remo, no futebol paraense. A gente sabe disso, jogador que é bancado por empresário, a gente sabe disso. E eu não quero que isso aconteça no que vem no Remo. Espero que as contratações que o Remo for fazer sejam de exclusividade escolhas do Rodrigo Santana, não de empresário. Por isso que o Rodrigo Santana está aí, vai participar do planejamento para o ano que vem. E eu, sinceramente, espero que também o Papelinho ele seja mais participativo do que nesse ano. Que contratações, boas contratações, venham através do Papelinho. Porque o Santana foi bem claro, vamos montar um time aguerrido, vamos montar um time de acordo com a identificação que o torcedor gosta, que é aquele time que joga com raça, que dedica tudo dentro de campo. E por isso que ele vai buscar jogadores no mercado com essa característica, jogadores que possam se adaptar ao futebol do Clube do Remo, ao desejo do torcedor. O torcedor do Remo, no ano que vem, ele vai querer um time que jogue com raça, principalmente a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Competição essa que a gente não disputa há 3 anos. Vamos disputar no ano que vem. Então, assim, o trabalho do Santana ele começou. E eu sinceramente acho que em casa o Santana ele vai conseguir fazer um bom desempenho, jogando em Belém. Porque nessa temporada o Santana perdeu apenas um jogo jogando no Estádio Olímpico do Pará. Aliás, jogando em Belém, né? Porque o Remo também jogou no Estádio Baenão com o Santana. Que foi justamente aquele 1-0 para o São Bernardo, o primeiro jogo no comando do Rodrigo Santana em Belém. O Remo perdeu por 1-0 para o São Bernardo. E detalhe, o Remo jogou muito bem aquela partida e foi muito superior ao São Bernardo. Mais uma bola ali única que a gente fala, né? Uma bola ali isolada, o São Bernardo conseguiu fazer o gol da vitória. Depois disso, só vou te falar os números aqui do Santana jogando em Belém, com o apoio do torcedor, o casamento que deu certo, a torcida com o time do Rodrigo Santana. O Remo venceu o Ipiranga por 1-0, o Remo venceu o Ferroviário por 2-1, depois o Remo venceu o CSA por 2-1, venceu a Aparecidense por 1-0, venceu tentar lembrar aqui. Venceu também a equipe do Londrina por 3-0. Depois venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Empatou em casa com o campeão, inclusive, da Série C, o Volta Redonda, em 0-0. E venceu por 1-0 o São Bernardo. O Santana jogou ao todo, se eu não estou enganado, 8 partidas em Belém. Se eu não estou enganado, se eu esqueci alguma, você me corrija aí, tá? Me corrija aí, mas as partidas do Santana em Belém foram essa. E o Santana perdeu apenas uma. Então, gente, são números muito positivos em Belém. E há muito tempo um treinador não tinha esse desempenho no Remo. E eu espero que o Santana no que vem ele continue com esse desempenho. Mas e aí, o que você acha
do planejamento do Santana para o ano que vem. Você confia no trabalho do Santana? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo.